Estamos ao vivo. Hoje o tema é bem polêmico, bem pedido. Deixa eu começar acenando, vou colocar o título da live. Como começar o jejum intermitente. Falaremos um pouco mais que isso, tá? Deixa eu fixar o tema. Como começar o jejum intermitente. O pessoal tá chegando. Efigênia, Gioconda. Isso, já vai mandando essa setinha aí, esse aviãozinho pra galera. Pra gente fazer um bate-papo aqui, bem descontraído, né? Tentar responder a dúvidas de vocês sobre jejum intermitente. Para quem que serve o jejum intermitente? Se é para todo mundo? Como começar, né? Porque eu recebo direto lá no meu Instagram, Maria Amélia, me ajuda, sobre jejum, que às vezes a pessoa tem vontade, escuta falar, mas tem medo. Então, assim, é um tema bem polêmico, mas nós vamos falar com leveza, de uma forma científica, tentando aí explanar a dúvida de vocês, tá bom? Então, assim, como o tema é muito extenso, gente, eu já vou começar a live e o pessoal vai chegando, porque senão acaba que no final a gente tem que correr, tá bom? Então, o jejum intermitente, a primeira coisa que eu falo sobre jejum intermitente é que a pessoa ela tem que preocupar muito mais com a janela de alimentação, ou seja, no período que você está alimentando, do que com o período de jejum em si. Então, é muito importante a gente pensar aí no meu estilo de vida quando eu estou alimentando. Por quê? Jejum começou a ser muito falado em 2016, quando Yoshinori, que é um japonês, biólogo, ele provou que através do jejum a gente consegue fazer no corpo um processo de autofagia. Então, assim, Prêmio Nobel de Medicina em 2016. Então, o jejum, ele meio que virou febre. E muitas pessoas falam que é moda, que é dieta. Na verdade, o jejum é um estilo de vida em que você tem uma janela maior sem alimentação. E o Yoshinori, né, ele provou, né, através dos estudos dele, então por isso ele ganhou aí, né, um Prêmio Nobel de Medicina. Então a gente não discute muito com o Prêmio Nobel de Medicina, a gente apenas pega esse conceito, internaliza, multiplica esse conceito e cada um vê aí, né, se serve para si, vamos dizer assim. Então, o meu papel aqui é passar esse conceito de uma forma mais fácil, palpável. E aí a pessoa vê, olha, jejum é para mim, jejum não é para mim, eu consigo, eu não consigo, eu quero, eu não quero, tá? Então, o que é a autofagia? A autofagia, o próprio nome já fala, auto, próprio, fagia, significa alimentar-se, me nutrir, comer. Então, autofagia, o meu próprio organismo, né, o organismo, ele faz o quê? Ele fagocita, ele alimenta, ele se nutre das próprias células. Então, ele se nutre aí de células que ele considera que não são tão saudáveis, ou que não estão numa condição tão legal, ou de vírus, bactérias. Então, a autofagia, ela é sinônimo de longevidade. Então, o que ficou muito provado aí é que um processo de autofagia induzida pelo jejum, que é isso que ele fala no estudo dele, promove longevidade e diminui doenças. E nós vamos explicar esse mecanismo aqui, tá? Então, o jejum, o que ele faz? Quando eu como lá de 3 em 3 horas, uma alimentação tradicional, vamos pensar aqui, de manhã eu comi um pão integral, 3 horas depois eu comi uma fruta, né? Uma dieta dita aí, saudável, mas tradicional, em que eu alimento as minhas células de 3 em 3 horas. No almoço eu como lá meu arroz, meu feijão, minha carne, minha salada e vou fazendo isso ao longo do dia. O que isso faz no meu corpo? Eu libero uma quantidade de glicose no meu corpo de 3 em 3 horas. Toda vez que eu libero glicose, eu libero insulina na mesma proporção.
tá? Isso eu tô falando de um corpo, de um organismo normal, ele não está com nenhum problema com essa absorção da glicose. E claro que o organismo da gente prefere a via da glicose. Então, se eu tiver gordura e tiver glicose, então eu tenho gordura lá no meu abdômen armazenado, né? Na minha cintura ali. O que meu corpo vai preferir? A via da glicose. Se eu comi ali um pãozinho, eu vou pegar essa glicose do meu carboidrato ali, do meu pão, eu vou elevar a glicose no sangue, elevei a insulina, que é um hormônio que a gente produz lá no pâncreas. Essa insulina pega esse açúcar que não pode ficar no sangue, coloca para dentro da célula. Então, eu estou alimentando a minha célula de 3 em 3 horas. Então, pensa num estado normal que eu como de 3 em 3 horas. Tá, mas, então se eu coloquei glicose para dentro da célula, essa glicose ela tem que receber fosfato. Ela tem que ser fosforilada para ela entrar dentro da minha mitocôndria na forma de piruvato. E dentro da mitocôndria, ela é transformada ali em energia que a gente vai chamar de ATP. Lembra que ATP é energia, tá? Então, quando eu tô lá num exercício, eu preciso de ATP. Isso por via da glicose, tá, gente? Que eu estou falando. E aí, ATP, adenosina trifosfato, 3 moléculas de fósforo. Então, quando eu começo restrição calórica, ou seja, eu tô lá comendo 4.000 calorias, de repente eu passo para 2.000, eu tenho ATP. Mas aí o que acontece? Eu preciso de energia. Esse ATP, que são 3 moléculas de fósforo, eu quebro isso e viro ADP, adenosina difosfato, 2 moléculas de fósforo. Aí minha conta bancária tá acabando. Aí eu comecei a restringir calorias e fiquei um tempo sem comer. Então falta energia. Monofosfato, AMP. Então, essa AMP é a minha conta bancária zerada. Imagina que eu tô cheio de moedinha, minha conta zerou de energia. AMP de monofosfato, sobrou só uma molécula de fósforo. E aí, o que eu faço? Quando meu ATP reduz para ADP, depois AMP, eu estimulo uma enzima que chama AMPK. Olha que interessante, vocês vão entender isso no final. A AMPK, gente, ela estimula a quebra da gordura, que é o emagrecimento. Então, vocês percebem que na escassez, no jejum, quando eu restringo calorias, quando eu baixo a minha insulina, eu estimulo uma enzima, a AMPK, que ela estimula a quebra da gordura, a lipólise. E essa lipólise libera no meu sangue ácidos graxos, que é a menor molécula da gordura. E aí, o que meu fígado faz? Ele vai lá e pega os ácidos graxos e transforma em corpos cetônicos. E a gente pensa que isso é ruim. Não, a gente está dando uma alternativa, a gente está adaptando o nosso corpo a utilizar outra fonte de energia que não é a glicose. Então, essa pessoa, ela utiliza uma segunda via de energia, que é a gordura, que são os estoques. Então, é muito importante aí o estado de cetose nutricional, que é muito diferente de cetoacidose diabética. Quando o paciente está descompensado, ele não produz insulina, e aí a cetose, o nível de corpos cetônicos no sangue fica muito elevado. Isso não acontece nem em estados de jejuns maiores, tá? Mais prolongados. Então, quando um nutricionista, quando um médico fala assim, olha, cuidado, você vai ficar de jejum, você vai produzir cetonas, você vai produzir corpos cetônicos, se for de uma forma nutricional, induzida pela dieta, e a low carb faz isso, né? Induz a gente a produzir corpos cetônicos. A restrição calórica também, principalmente quando associada a uma dieta com menos produção de insulina, tá? Porque às vezes a pessoa só restringe calorias, mas toma cafezinho com açúcar o dia inteiro e isso não faz a insulina cair. E também dieta cetogênica, que tem que ser de forma estratégica, por um tempo e tudo. Então, essa cetose, ela é fisiológica. E o músculo, os rins e o cérebro amam
corpos cetônicos, tá? Então a gente chama isso daqui, esse corpos cetônicos que fica no sangue é o beta-hidroxibutirato. Então, gente, a gente está aí numa via da beta-oxidação e não na via da glicose. Então, o que é essa via da beta-oxidação? Vamos imaginar a geladeira da nossa casa, para ficar mais simples para vocês. A geladeira lá da minha casa, eu só vou pegar o estoque que está no freezer se eu parar de comprar toda semana e colocar alimento na minha geladeira. Então, eu só vou conseguir utilizar o estoque, né, o que está armazenado no meu freezer, que seria a minha gordura corporal, se eu parar de ficar dando nutriente, que é a glicose, que é a via que meu corpo prefere. Então, tem várias formas da gente fazer isso, induzir essa beta-oxidação, que é o emagrecimento, é a utilização de gordura e não a utilização de massa muscular. Não estou utilizando a gordura como fonte de energia. Isso tem um nome, tá? Como que eu faço isso? Restrição calórica, tá? Associado principalmente a dietas com menos teor de carboidrato denso. Eu não estou falando que tem que ser uma dieta zerada em carboidrato, tá? Então isso aí o nutricionista pode calcular, porque aí eu consigo abaixar minha insulina, porque eu só vou conseguir fazer beta-oxidação quando eu tenho essa queda da insulina. Porque se eu ficar alimentando minha célula de 3 em 3 horas com carboidrato ali, com a energia rápida, eu não vou chegar no ATP passando para ADP passando para AMP estimulando a enzima AMP cíclica, né? Então, assim, gente, é muito importante a gente pensar aí em zerar um pouco, né, o estoque, que pode ser através de restrição calórica, pode ser através de uma dieta induzida aí. Beleza, só que aí, o que acontece? Eu quero chegar lá na autofagia. Por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar a fisiologia do jejum, o que foi provado lá no Prêmio Nobel, para a gente perder um pouco o medo, porque a gente foi aculturado pela indústria. Eu mesma, sempre, né, há um tempo atrás, vamos dizer assim, uns 5, 6 anos atrás, sempre pensava que tinha que ser mesmo 3 em 3 horas. Não estou falando que é para todo mundo, mas quem está acima do peso, quem tem resistência insulínica, quem tem gordura central, né? Vamos pensar assim, pessoas que estão com o abdômen aumentado, gordura visceral, quem está aí pré-diabético, não tem outro jeito. A gente tem que ir para uma estratégia alimentar de menos carboidrato, menos estímulo da insulina, gastar mais energia através da atividade física. E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa MPK, tá? Eu falei cíclica não, é MPK de quinase. O que ela faz? Ela estimula uma outra proteína, tá? Que ela é a ULK. Olha que legal, a ULK1. Essa ULK1, gente, ela é promotora de autofagia. Lembra que no início da live eu falei que a autofagia é uma capacidade que o corpo tem de degradar as suas próprias células, de pegar as suas células e fazer fagocitose. E onde que gera energia? Na mitocôndria. É uma organela geradora de energia. Então hoje se fala muito de biogênese mitocondrial. O que é a biogênese mitocondrial? É a produção de mais mitocôndrias. Então, quando eu estou numa via com menos insulina, do jejum, formando essa MPK, estimulando essa MPK estimula a ULK1, que é uma proteína indutora, promotora de autofagia. Lembram que eu falei que a autofagia, ela tem a ver aí, né, com degradação, regeneração celular? Então, as mitocôndrias, que são organelas super importantes, essenciais para a vida, para a energia, elas vão começar um processo de autofagia e isso gera uma promoção. É como se o organismo tivesse que produzir mais, que é a biogênese mitocondrial. Como que a gente produz mais mitocôndria? Hoje se fala muito disso. Através da atividade física, é uma forma da gente fazer biogênese mitocondrial.
da gente ter mais mitocôndrias, porque quando você faz um exercício muscular, quando você aumenta seu músculo, o músculo ele tem em média assim, muito mais mitocôndrias do que a massa gorda. Então, assim, o fato da gente estar fazendo exercício, a gente está fazendo biogênese mitocondrial. Por isso que o exercício aumenta a longevidade, por isso que tem tantos estudos mostrando os benefícios do exercício físico. Outra coisa que faz biogênese mitocondrial, a gente acabou de falar, jejum, porque ele estimula a via da AMPK, da ULK, que faz a autofagia. Fazendo autofagia, eu estou destruindo células doentes no meu corpo, células que já não estão tão interessantes, e força eu produzir mais células tipo mitocôndrias, que são essenciais para a geração de energia. Por isso que o jejum, quando a gente começa a fazer a via do jejum, a pessoa relata até adaptar, que a gente chama de cetoadaptação, ou seja, é uma adaptação para uma segunda via de energia. Então, enquanto isso não acontece, a pessoa sente que a cabeça pode doer, ela está acostumada na via da glicose. Ela pode sentir que está com cansaço, mas na hora que ela tem a cetoadaptação, ela começa a utilizar gordura como fonte de energia, ela começa a utilizar corpos cetônicos no músculo, no coração, no cérebro, ela começa a ter uma capacidade maior de energia. Então, mitocôndria, quando você treina as suas mitocôndrias para utilizar gordura como fonte de energia, é maravilhoso, porque através do jejum você tem o benefício do emagrecimento real, que é queima de gordura, junto com biogênese mitocondrial através da autofagia. E aí a gente vem para os benefícios do jejum, tá? Que é o quê? Melhora da resistência insulínica, porque para você conseguir aí ativar a autofagia, você tem que ter aí ativado, você tem que ter dado escassez para o seu corpo, insulina baixa, você emagrece, né? Porque você perde gordura, então você melhora a resistência insulina. Melhorando a resistência à insulina, o que vai acontecer? Menos inflamação. A gente sabe que insulina alta é um marcador inflamatório. A gente diminui gordura visceral entre as vísceras. Então, o próprio organismo também já faz aí você diminuir inflamação através, né, da diminuição dessa gordura visceral, que ela é extremamente inflamatória. Outra coisa é em relação ao Alzheimer. Hoje a gente sabe que o Alzheimer ele é considerado um diabetes do tipo 3. Então, quando você melhora a sua resistência à insulina, quando você dá para a sua mitocôndria, você treina, adapta o seu corpo com uma segunda via de energia, e o cérebro ama corpos cetônicos, tá? Na forma de beta-hidroxibutirato. Então, o que acontece? Você alimenta o seu cérebro por uma via independente da glicose. Então, outra coisa que acontece no paciente com Alzheimer é o depósito de proteínas beta-amiloides no cérebro. A autofagia faz com que você vá fazendo esse detox, essa limpeza. Então, jejum, restrição calórica, tá? Dietas com menos estímulo para insulina, corrige aí ou beneficia, vamos dizer assim, pessoas com cognição diminuída, com uma tendência para o Alzheimer, tá? Então, um dos benefícios do jejum principalmente um jejum mais prolongado, que eu vou falar disso, tá? Como começar um jejum, vou falar os tipos de jejum. A autofagia, gente, ela foi mostrado nos estudos que ela começa com jejuns mais prolongados, tá? Você não consegue autofagia a partir de 12 horas, 16 horas, 14 horas. Foi mostrado que no mínimo 24 horas em diante, 36, 48 horas de jejum, que eu vou ensinar aqui, tá? Primeiro que eu também, gente, eu quero reforçar aqui que eu não estou induzindo ninguém, tá? A fazer jejum por conta própria, principalmente nos casos que eu falar aqui que não tem indicação para jejum, tá bom? Então, assim, é mais a título de conhecimento, porque é um tipo de tema que foi muito pedido, tá? Lá nas minhas redes sociais. Então, onde que eu estava? Nos benefícios do jejum. Cognição e clareza mental,
é justamente por isso, né? Porque você dá essa segunda via para o cérebro de energia, então você fica mais concentrado, tá? A plasticidade, isso é maravilhoso no jejum. Quem pratica jejum sabe do que eu estou falando. O que é plasticidade? Plasticidade, gente, imagina uma coisa que ela é moldável, ela é plástica. Quem faz jejum começa a ver a vida de outra forma. Primeiro pela simplicidade, tá? Você não necessita de tanto. Tudo te supre. E o organismo ele começa a absorver mais. Então a sua fome com o tempo, né, depois da cetoadaptação, que exige um treinamento, por isso que você tem que insistir. Você não precisa de muita comida, o supermercado fica mais barato, as roupas você manda reformar, porque tudo fica largo. Então o máximo que eu falo assim, o efeito colateral maior do jejum a longo prazo é você ficar com autoestima tão grande, porque você está emagrecendo, que você está melhorando a sua resistência insulínica, seus exames melhoram, porque você melhora aí, né, gordura visceral, que é extremamente inflamatória, preditora de doença cardíaca. Então você começa a gostar mais de você, o máximo que você vai fazer é gastar mais comprando coisas por conta da autoestima aí que vai aumentar, tá? Porque os benefícios, e não sou eu que estou falando, né, gente? Então assim, tudo que eu estou falando aqui foi comprovado e virou Prêmio Nobel de Medicina. Eu não posso discutir com o Prêmio Nobel de Medicina. O máximo que eu posso é falar, isso não é para mim. Mas eu também não posso impedir as pessoas de ter esse conhecimento e, se quiserem, aplicar em si. Então, por exemplo, imaginem lá um obeso que vai fazer cirurgia do estômago, tá? Que já tentou de tudo. Eu tenho certeza que ele não tentou, muitas vezes, o jejum, tá? Por quê? Porque isso é novo. E o jejum, o que é a cirurgia de redução do estômago? Restrição calórica severa. O paciente comia 5.000 calorias, ele passa a comer, assim, tipo 500 por dia, porque o estômago dele fica desse tamanho. Então, o jejum, se a gente for olhar o pé da letra, tá? Em interpretação, e os estudos falam muito isso, não existe uma definição exata para jejum. Jejum tem que ser com 16 horas, jejum tem que ser com 18. Já viram que 16 acontece isso, com 18 começa a acontecer isso, com 48 começa a acontecer isso. E é um caso da autofagia, são jejuns mais prolongados que o corpo fica numa escassez, que ele começa a entender que ele tem que degradar células que não estão tão saudáveis, tá certo? E isso é maravilhoso, porque primeiro as células-alvo são aí células que não são interessantes. E daqui a pouco ele começa a fazer biogênese de coisa que é essencial, por exemplo, as mitocôndrias, tá? O corpo não consegue ficar sem elas. Então é como se fosse um estresse positivo. Eu diminuo para aumentar, tá certo? Então, a plasticidade que o jejum ele faz em você, ele trabalha a sua gratidão. Você começa a enxergar que tudo é muito. Você agradece aquele alimento e você fica mais consciente, porque você quer o benefício do jejum. Por isso que eu iniciei a live falando que é muito mais importante você saber o que come, o que você vai colocar na janela, do que as horas, o quanto que eu vou fazer de jejum. Porque o papel do jejum ele é muito maior do que só emagrecimento. Ele tem papel em cognição, clareza mental, autofagia, que é longevidade saudável, melhora na resistência insulínica. E aí você fica, como você trabalha mais de uma via de alimentação, imagina se hoje você trabalhou o dia inteiro, você é um cirurgião, você tem que fazer cirurgia o dia inteiro. Olha o que é a plasticidade que o jejum traz. Você, como usa a via, né, da gordura como fonte de energia, você passa um dia independente da glicose. Então você fica ali, ó, na cirurgia, operando, concentrado, a cognição, seu cérebro está utilizando ali corpos cetônicos, ele está ligado. Você está emagrecendo, você não está inflamando com alta quantidade de insulina. Então, e você fica plástico, por quê?
se tiver uma segunda guerra mundial, a terceira, né? Quem sobrevive é aquele que está mais adaptado de forma, né, nas mitocôndrias ali, utilizando outras fontes de energia. E o mais legal que foi mostrado que quando a gente utiliza gordura como fonte de energia, né, esses corpos cetônicos aí, esse estresse para o corpo, esse lixo metabólico, ele é muito mais interessante, ele é menos inflamatório, ele é menos agressivo, tá? Então, a gente tem que voltar muito, talvez, a alguns conceitos, tá? E isso foi mostrado em 2009, até foi muito sucesso em tabloides. A revista Science publicou um estudo com macacos, em que os macacos macacos da mesma idade, eles tinham metade do grupo tinha alimentação livre demanda, ou seja, eles comiam mais caloria, e os outros macacos, eles ficaram com restrição calórica. E o que mostrou nesse estudo foi que os macacos que tinham restrição calórica tinham aparência mais jovem. Isso por conta, talvez, da autofagia e menos glicação, que é esse açúcar de 3 em 3 horas, essa inflamação insulínica, né? Então a glicação é a glicose que fica presa aí na proteína, e isso até os dermatologistas falam, né? Que açúcar envelhece. Então, assim, os benefícios do jejum, por isso que foi mostrado aí a longevidade, esse processo de autofagia, né? O corpo degradando aquilo que não está tão legal e regenerando aquilo que é essencial para o corpo, né? Em mitocôndrias. Tá? Então, assim, jejum melhora essa biogênese mitocondrial, exercício físico por conta da massa muscular, ter uma boa harmonia com o ciclo circadiano, a gente dormir mais cedo, anoiteceu. Por que eu faço live 8 horas? Por isso que eu quero dormir mais cedo, né? Às vezes depois de live eu fico um pouquinho mais eufórica. Então, assim, o sol estimula muito essa biogênese e ter uma adaptação aí com outra fonte de energia que não seja só a glicose. Então, gente, é muito interessante. Outra vantagem é autoclearance. O que é isso? Menos lixo metabólico. Se você quer fazer um reparo no seu carro, você vai fazer com ele andando ou você vai fazer com ele lá na oficina parado 1 semana, 3 dias, com ele parado? Então, o que o jejum faz? Ele para o seu corpo, ele para a produção de hormônios. Hormônios não, mas ele diminui. Produção de enzimas digestivas vai diminuir bem, né? Então, assim, o intestino, ele fica ali reparando e você colocando para dentro apenas alimentos isentos de caloria. Então, a insulina fica muito baixa, então, que é um hormônio, né? Então, assim, ele não zera, tá? Quero corrigir aqui, mas ele deixa em atividade mínima, enquanto isso ele vai fazendo ali, porque isso também é um estresse para o corpo, ele vai fazendo ali o quê? Um processo de detoxificação, tá? Então, por isso que na janela de alimentação ou durante o próprio jejum, muita hidratação. É a regrinha básica para quem quer começar, tá? Então, gente, eu queria falar isso. Agora, nós vamos começar a parte prática de quem quer fazer jejum aí. Como começar? Primeira coisa que a gente tem que entender que jejum, existem aí algumas linhas, né? Vamos dizer assim. Quanto tempo, Maria Amélia, eu vou começar com o meu jejum? Quero começar amanhã. Primeiro, você tem que saber se você está no grupo que pode jejum. Quem não pode? É mais fácil eu falar quem não pode. Quem é gestante, tá? Não é nem que não pode, gente, não é indicado, porque não teve muito estudo com esse grupo, tá? Gestante, lactante, que é quem tá dando de mamar, tá? Porque pode reduzir aí a produção de leite, então pode prejudicar a amamentação. Pessoas que têm transtornos alimentares também não é indicado. Então, por exemplo, uma pessoa que tem bulimia, anorexia, aí complica, porque ela tem que ter uma boa relação com os alimentos, tá? Então, o jejum é para te deixar bem, não é para te deixar mal. Então, eu não indicaria. Pessoas do diabetes tipo 1 é complicado, porque ele toma insulina. Então, como é que você vai fazer jejuns prolongados aí usando insulina? Então, assim, teria que ter um acompanhamento muito de perto. Pessoas que usam hipoglicemiantes orais, também diabetes do tipo 2. Agora, e pessoas que usam aí medicamentos de uso crônico, contínuo. Por quê?
Você vai tomar lá ou que você esteja tomando um antibiótico em jejum, né, um anti-inflamatório, então pode aí dar problema no seu estômago e tudo. Então assim, se você estiver saudável, você pode começar, mas saudável como? Resistência insulínica. Meu médico falou que eu tô pré-diabético. Meu médico falou que eu tô obeso. Eu tô indo para uma cirurgia do estômago. Eu quero economizar. Quero ver se eu não preciso de cirurgia. É indicação. Eu estou acima do peso. Indicação. Indico por conta própria? Não. Por que não? Porque você precisa saber a sua janela de alimentação. Então, aquilo que eu falei no início da live. É muito mais importante, é tanto quanto você saber quantas horas de jejum, né, do que se eu posso fazer o jejum, entender dos protocolos, é tão importante você saber o que come na janela. Porque o que você mais vê são pessoas fazendo 16 horas de jejum, 18 horas de jejum, deu as 16, vai lá, enche a cara no refrigerante. Você não está tendo os benefícios do jejum. Né? Então, ter esse olhar aí holístico, qual é o motivo que você está buscando o jejum? É para emagrecimento? É para autofagia? Né? Eu quero prevenir aí o Alzheimer, porque minha família toda tem histórico aí, parentes com Alzheimer. Eu quero melhorar minha resistência insulínica. É a partir daí que você vai ver os protocolos, tá? Então, vamos lá para os protocolos. Existe um protocolo que a gente fala que é mínimo, que são 12 horas de jejum, 12 horas alimentado. Uma forma fácil de eu entender isso seria quando eu vou fazer um exame de sangue. Se eu como 8 horas da noite, 8 horas no outro dia vai ser 12 horas de jejum. Então, se eu comi às 8 horas, eu vou comer de novo 8 horas da manhã. Isso são 12 horas de jejum. Isso faz o que no meu organismo? Começa a diminuir o quê? Insulina, tá? Ah, mas eu tô muito obeso, eu sempre tive genética de peso. Então, você vai começar a treinar o seu corpo a aumentar esse tempo de jejum, tá? Nós vimos aqui que só tem benefícios. Claro que eu tenho que fazer uma adaptação. Não estou começando, pedir ninguém para chegar aqui amanhã e fazer 24 horas de jejum. Até porque, para quem quer começar, eu sugiro primeiro de tudo, eu quero começar amanhã. Então, antes de começar jejum, faça uma semana de limpeza, de um detox de alimentação de industrializados. Então, a primeira coisa que você vai fazer é esvaziar sua despensa com bobeira. Por quê? Quem está lá na vida da glicose, comendo pacotinho, refrigerante, suco artificial, recheado de açúcar, pão o dia inteiro, bolachinho o dia inteiro, o que acontece? Você está na via da glicose, mas você está com picos de insulina. Se você começa o seu jejum na via da glicose, lá em cima, comendo 4.000 calorias, de repente você vai para 16 horas de jejum, você vai ter uma abstinência, você vai ter muita enxaqueca, você vai ter náusea, você vai ter fraqueza. Então você tem que escutar o que seu corpo te fala. Quer começar um jejum? Comece certo. Como que você vai começar certo? Melhorando a qualidade da sua alimentação. E você pode ir intercalando. Vou tomar só café da manhã, eu vou só almoçar e vou só jantar. Leve. Eu comia só bobeira, então agora eu vou começar a trocar. Então você já está espaçando mais. Isso já é um início, tá? Para depois você comer. Passou uma semana assim comendo muita verdura, muito legume, tá? Por via de regra, a maioria das pessoas, 90% das pessoas querem o que com jejum? Emagrecimento, tá? Porque tá todo mundo hoje na via da glicose, comendo de 3 em 3 horas pão integral, biscoitinho fit, fruta o tempo todo, ninguém olha a dose de carboidrato, final de semana chega recheado, muito industrializado. Então a maioria das pessoas não tem essa adaptação metabólica, né? Essa segunda via de alimentação aí das células. Então isso tem que começar gradativo para você que quer aí ter um estilo de vida com jejum. Não falo que dieta de jejum não, tá? É igual low carb. O ideal, gente, é você ter menos carboidrato, porque por algum motivo você vai escolher o jejum aí. Se for emagrecimento, você tem que manter sua insulina mais baixa na janela de alimentação. Então, se eu estou começando o meu jejum com 12 horas, então se eu comi
muita verdura e legume que dá por cima da terra. Chuchu, repolho, abobrinha, um omelete com chia. Eu comi à noite, tá? O volume de vegetais não importa, porque você está numa low carb. Você está alimentando as suas células com comida de verdade, menos carboidrato. Se à noite eu fiz uma janta às 8 horas, eu só vou comer na manhã seguinte, e seu jejum mínimo, iniciante, 8 horas da manhã. Mas se eu chegar às 8 horas da manhã e tomar café com açúcar, bolachinha, né? O que vai acontecer comigo? Insulina. Se o meu objetivo com jejum é emagrecimento, eu tenho que pensar em horas de jejum, que você vai aumentando a longo prazo, de acordo com a sua adaptação, com uma dieta que estimule menos a insulina. Ah, Maria Amélia, eu não sei fazer isso. Então, procure nutricionista para te ajudar, que é a forma mais correta. Você não vai começar errado, você não vai cair no meio da rua. Porque acontece muito das pessoas culparem o jejum, porque começa numa via da glicose comendo 4.000 calorias só de açúcar, fonte de energia imediata para minha célula, passando diretamente para um jejum de 16 horas. Aí vai padecer mesmo, aí começa exercício junto, e aí vira uma complicação, né? Depois, o segundo protocolo seria 14 horas de jejum, 10 horas alimentando. Então, isso daí, gente, como que funciona? Eu janto 1 hora antes e tomo café da manhã no mesmo horário. Então, você está jantando mais cedo. Ou ao contrário, eu janto às 20 e tomo café da manhã 1 hora depois. E assim por diante, 16-8. 16-8 seria o protocolo assim, mais comum das pessoas conseguirem fazer, tá? É o quê? O jantar às 20 e meio-dia o almoço. E o que eu faço nessa janela de alimentação, né? Para não quebrar o jejum. Aí eu tenho que entender de 2 tipos de jejum. Tem o jejum fisiológico e tem o jejum metabólico. O que é isso? O jejum fisiológico, gente, é aquele jejum que eu não dou calorias para o meu corpo. Se eu não dou calorias, eu não estimulo ali a minha deposição de energia. Então, o que não tem caloria? Basicamente, água, tá? Água o tempo todo. Você quer eliminar lixo metabólico. Lembra que o não comer, o seu corpo está no estresse. Você está eliminando toxinas, muita água. É o dobro do que você está alimentado. Então, água, café sem açúcar e sem adoçante. Aí eu entro em outra diquinha aqui. Não é porque é sem caloria que você vai tomar café o dia inteiro. Porque café o dia inteiro não é saudável. Então eu sugiro que no início, eu sei porque eu sou praticante de jejum. Eu faço jejum algumas vezes prolongados, tá? No início do jejum, na prática, você fica ansioso. E aí você acha que é fome. Só que a fome, ela vem em ondas, tá? A grelina, que é um hormônio produzido pelas células do estômago, ela vem em ondas. Vocês já perceberam quando vocês vão no centro da cidade, passa do horário do almoço, você tá atarefado. Você tem a fome meio-dia, porque também tem ali o cérebro, tá? Meio-dia é horário de comer. Então, o que acontece? Passou aquilo ali, deu 2 horas da tarde, você tá concentrado, você fala assim, nossa, não tô com fome mais. Então, água, muitas vezes líquido, água com limão, água pura, café, chá sem açúcar, chá sem adoçante, não vai te dar caloria. Então, é indicado na janela aí, durante o jejum você usar líquidos não calóricos. Isso é o jejum fisiológico, você deixa o seu corpo totalmente sem calorias para ele fazer o processo dele de limpeza, tá? Vamos dizer assim, de autoclearance, de detox. Agora, o metabólico, você pode começar também, por exemplo, a pessoa que está começando, muitas vezes ela fala assim, nossa, eu tô com fome, né? E qual que é a única via de alimentação que não mexe com a insulina? Gordura, por incrível que pareça, eu falei disso na live de diabetes. Gordura é o único macronutriente que não mexe com a insulina. Por isso que aqueles cafés turbo, eles falam também café à prova de balas, butter coffee, né, que é café com manteiga. Na verdade, eu gosto muito de fazer, tem até uma receita lá no meu Instagram. Então, por exemplo, eu quero ter alimento, eu vou ter caloria, mas eu não vou mexer com a minha insulina, eu dou só gordura, tá?
Então, interessante aí seria um café, um chá que você bate com um mix. Por isso que é tão famoso, tá, gente? Com uma canela ali, você faz isso, você vai saciar a sua fome, sem açúcar, sem adoçante. E ao mesmo tempo você não vai mexer com insulina. Hoje já acha esses cafés aí até para comprar, mas você faz barato em casa, com óleo de coco. E vira um café com leite, gente. Fica delicioso, ninguém acredita. Tem que bater no mix ou no liquidificador. Então, é moda. Não acho que é moda porque são estratégias. Moda para mim foi comer de 3 em 3 horas e nunca se teve tanta gente com 50% da população está com resistência insulínica, diabetes, gordura no fígado, comendo de 3 em 3 horas produtos industrializados. Então eu acho que a gente está perdendo um pouco a referência do que é ser saudável e muitas vezes a gente critica ao invés de adquirir conhecimento, praticar, porque não é fácil num mundo invadido de artificiais, tá? É muita força aí para você viver num mundo recheado de industrializados. Então você tem que querer, né? E quando a pessoa faz e quando ela vê resultados, não tem uma pessoa que não fala assim, o que você fez? Né? Então a gente costuma dizer assim, faz um jejum começando. Então hoje eu janto mais cedo, até você chegar num ponto que vai acontecer que você está tão adaptado que comida para você vai ser realmente por uma fome real. Lá no meu canal do YouTube eu explico a diferença entre fome real e fome emocional. Muitas vezes não, depois que a gente começa a fazer jejum, na prática você vê que água sacia. Água com limão, então, sacia, para não machucar aí, não desgastar os nossos esmaltes dos dentes, né? A gente usa meio limão para 1 litro de água, tá? Vá tomando essa água ao longo do dia. A urina tem que estar da cor da água do vaso, tá? Então, eu sugiro que a pessoa comece. Então, 8 horas de jejum, por que a urina sai mais escura? Porque ela tá cheia de toxinas, porque o corpo ali trabalhou durante a noite, tá? Para fazer esse clearance, né? Essa limpeza. Então, quando a gente posterga isso, então hoje, se eu comi às 7 horas da noite, uma comida de verdade, super saudável, em vez, se eu como às 6, eu vou passar a comer se foi 12 horas de jejum. Então, eu não vou mais comer às 7, eu vou passar a comer às 9. Então, eu vou enrolando ali com água, chazinho, um cafezinho, 9 horas. Amanhã eu vou tentar 10. E você vai vendo os sinais que o corpo te traz. E durante a janela de alimentação, obedeça a sua fome real. Eu estou comendo porque deu 3 horas ou eu estou comendo porque meu corpo pediu? Quantas vezes eu não estava, porque eu tenho dificuldade de digestão de carne. Quantas vezes, 3 horas da tarde, eu ainda não estava com a carne no estômago? E ia lá e comia o biscoito lá, fit, com café, porque era 3 horas da tarde. Meu corpo não tinha digerido ainda a proteína que ele tem dificuldade. Então, assim, a gente coloca comida em cima de comida porque a gente condicionou. Será que eu estou tendo fome real ou fome emocional? Ou porque eu estou condicionada a comer? E isso a gente, às vezes, não percebe, tá? E quem tem genética de peso não vai melhorar, vai ter que chegar numa cirurgia, tá? Aí vai passar a tomar, aí vai ter diabetes do tipo 2, tá certo, gente? Que vai aumentando ali a gordura, aumenta a resistência à insulina, daqui a pouco meu pâncreas está cansado. De 3 em 3 horas eu tenho que metabolizar açúcar. Se eu tenho a minha geladeira ali cheia de estoque no freezer, para que eu vou utilizar o alimento que está na minha geladeira embaixo? Eu tenho que começar a utilizar estoque, concorda? Eu tenho que deixar meu corpo inteligente, né? Então eu tenho também que fazer aí biogênese mitocondrial. Então por isso que o jejum ele trabalha a minha relação com o meio. Então quando eu começo a entender, a ficar grato, a valorizar o simples, porque o jejum simplifica a sua vida. Porque você não vai ter que ficar indo em boutique mais, porque as roupas todas vão caber. Você fica maravilhoso. Outra coisa, você se olha no espelho e você se ama. Tudo melhora no seu corpo, porque ele fica ágil.
Outra coisa, você começa aí a entender aí de gratidão, coisa que muitas vezes, quando a gente está no excesso ali, a gente não percebe. Nessa escassez, nessa clareza mental, nessa segunda via de alimentação, você começa a ter gratidão. Você agradece a água que você bebe, você agradece aquele prato de comida. E o que começa a acontecer? Uma cirurgia do estômago natural. Seu estômago, que é um músculo, ele começa a ficar pequenininho e o seu olhar, ele ainda é grande. Então, o que acontece? As pessoas me mandarem no zap assim, Maria Amélia, eu pus isso. E é pouco, tá, gente? É um bifão com salada. Eu não consegui comer tudo. Porque você começa a entender aí que o estômago, que é um músculo, e também você vai ajustando a sua resistência. Geralmente o obeso, ele tem uma resistência a um hormônio que chama leptina, que é um hormônio produzido aí pelas células de gordura, que no obeso, ele tem esse hormônio, ele faz o quê? Ele traz uma saciedade. Quando a gente engorda, as células de gordura sinalizam ao meu corpo que eu tenho que parar de comer. Só que o obeso, muitas vezes, ele tem esse ciclo alterado, né? Ele está ganhando peso, mas ele tem leptina, mas a leptina ela está tendo uma resistência, como se fosse a insulina. Não é um mecanismo muito bem trabalhado, mas o jejum faz reduzir essa leptina aí, como nos magros, tá? E isso faz a saciedade aumentar à medida que você vai treinando para o jejum. Jejum é treino, você tem que insistir. Você tem que... Por que eu explico fisiologia aqui? Porque você tem que acreditar. Porque muitas pessoas vão falar que é balela. Muitas pessoas vão falar, cuidado, você está em cetose. Você está em cetose nutricional. Você não está em cetoacidose diabética. É diferente, que seu sangue está ácido. Então, é muito diferente uma coisa da outra. Você está usando seus estoques de energia. É beta-oxidação, isso é um nome para uma via metabólica. Você está deixando seu corpo mais inteligente. Você está evitando um Alzheimer, que é um diabetes do tipo 3. Você está fazendo aí, dependendo da sua adaptação, biogênese mitocondrial. Você vai ter longevidade, você vai destruir células que não estão legais no seu corpo. Você vai ficar mais jovem, porque você vai fazer menos glicação. Então, é tanta coisa maravilhosa, você vai ser grato, você vai agradecer o simples, você vai viver com menos. Quando eu falava que eu comia pouco, quando eu comecei a fazer jejum, as compras começaram a sobrar tanto, a minha geladeira começou a sobrar até legume, por conta desse ajuste da leptina. E eu posso falar por mim, porque eu venho de um histórico, que eu fui uma criança obesa, não, gordinha, eu fui uma adolescente obesa, e o jejum foi maravilhoso e o que eu vejo de resultado é fantástico na prática. Claro que o paciente tem que ser treinado, ele tem que querer, é uma via que o médico vai te mostrar o conhecimento, o nutricionista, né? O prêmio Nobel mostrou para todo mundo, acredita quem quer. Então, assim, é uma coisa que a gente pode ou não tentar fazer, né? Se eu tô lá indo para uma cirurgia do estômago, não me resta dúvida que eu posso tentar essa alternativa que talvez eu ainda não tentei. Então, limpar a despensa para quem quer começar jejum, gente. Porque, gente, a gente também é emocional. Vai ter hora que você vai comer errado. Então, perdoe por não ser perfeito. Eu quero fazer uma live aqui de emoções para o emagrecimento. Porque se nessa hora você não consegue aí se perdoar pela imperfeição, porque você vai errar várias vezes, você vai se propor um jejum, amanhã você vai errar. Peraí, perdoe-se por não ser perfeito e recomece. Você vai ter que insistir no processo, se você quer os benefícios. Então começa limpando a despensa, porque senão fica mais difícil para você. Começa devagar. Então se eu consigo fazer 8, amanhã eu vou fazer 12 horas. Eu acho que vocês entenderam. Eu janto mais cedo e tomo café da manhã mais tarde. E conta, existem programinhas gratuitos, tá? Que conta as horas de jejum para você. E lembra da água, tá? Outra coisa, dieta low carb é preferência para quem quer emagrecer. Quem quer fazer jejum por conta de uma autofagia ou outros benefícios e ao mesmo tempo quer ganhar massa muscular, são vias metabólicas diferentes. Quem quer ganhar é via anabólica, tá? Quem quer perder
essa via aí da queda da insulina, beta-oxidação. Então tem que ter uma estratégia e eu prefiro que o paciente não comece sozinho ou que ele faça o seguinte, que ele nessa janela de alimentação ele coma mais calorias, se ele quer ganhar massa, ponha carboidratos mais interessantes aí, batata doce, mandioca, um volume maior para repor glicogênio muscular. Tem que ter um aporte de proteína maior nessa janela, tá? Então é uma via que meio que não combina com a outra. E no dia que for malhar, lembrando, para quem está começando, não vá para academia, não vá para exercício, sem antes estar certo adaptado, que é essa adaptação. Eu oriento que a pessoa faça o jejum em dias alternados, no dia que não vai para academia. Então, no dia que eu for para academia, eu alimento normal. Não precisa ser de 3 em 3 horas, você vai escutar a sua fome real, tá, gente? Esquece que tem que ser de 3 em 3 horas. Estou falando por via de regra, emagrecimento. Eu não estou falando aqui, gente, para ganho, tá? Hipertrofia, tá bom? Água. O que não quebra jejum? Fisiológico, né? Que é aquele que você tira calorias. Água com limão. Pode ser os shots, né? Água com limão e cúrcuma. O pessoal vai falando aí coisas assim. Café. Não ficar tomando café o dia inteiro para não irritar o estômago. Não diminuir a absorção dos nutrientes. Então não acho legal, até porque senão você vai ficar muito agitado, sono fica difícil. Então café não é porque ele não quebra jejum que eu vou tomar à vontade. Prefiro ir tomar os chás claros, camomila, erva doce, cidreira, uma casca de maçã com uma casca de laranja, né? Fica tranquilo aí. Jejum metabólico, né? Que é aquele que você dá caloria, mas você não mexe com a insulina. É muito bom para quem está começando. É um café à prova de balas aí, um óleo de coco, uma manteiga, por incrível que pareça, deliciosa se você bater num café. Eu prefiro óleo de coco com canela, bato num mix, vira um café com leite, alimenta, te dá caloria aí, mas não mexe com a insulina. Qual que é a frequência do jejum? É uma dúvida muito comum para quem está começando. Maria Amélia, eu posso fazer jejum todo dia? Se você quer emagrecer, nunca é interessante você condicionar seu corpo. O corpo é muito inteligente. Se todo dia eu faço 16 horas, daqui a pouco meu corpo acostuma com 16 horas, a pessoa sente que não está perdendo tanto. Então, o que eu oriento para quem quer emagrecer? Nunca condicionar o seu corpo, né? Deixa ele sempre desequilibrado, é um estresse positivo. Então, se eu já consigo fazer 16 horas de jejum, você pode fazer 16 horas de jejum 2 vezes na semana. Se eu tenho muito para perder, então tudo depende do seu objetivo, o que eu quero com jejum. Sempre faça essa pergunta, por que eu estou fazendo jejum? É para autofagia? É para emagrecimento? A maioria das pessoas é emagrecimento. Eu preciso perder 30 quilos? Eu preciso perder só 5? Quem precisa perder só 5, às vezes 3 vezes na semana jejum de 16, com a janela legal, mais low carb, o nutricionista calculando as calorias para você, porque tem que ter déficit calórico. Por que o jejum emagrece? Porque você tem déficit calórico, você reduz insulina e você entra aí, com isso você faz aí entra numa via da beta-oxidação, que é a queima de gordura, você usa os seus estoques. Então não adianta também eu fazer 16 horas de jejum e comer puro açúcar de 3 em 3 horas. Então a estratégia ela é um todo, tá bom? Outras pessoas também falam que não emagrece, que está faltando água. Você tem que eliminar o seu lixo, tá? O objetivo do jejum é esse clearance, tá bom? Então, eu oriento para quem quer emagrecer, desestabilizar. Faz jejum essa semana, eu tô adaptando. 2 de 12 horas. Amanhã eu como normal, não precisa ser 3 em 3 horas. Comida de verdade, menos carbo, menos lixo, mais verdura, legume, carne, se você come carne. Se não come, as proteínas vegetais, castanhas, mais low carb, gordura para te saciar, muita água, chás claros aí. E fazendo essa estratégia, amanhã eu já consegui 16. Ok, você está desestabilizando seu corpo. Aí amanhã eu como normal. Final de semana eu fiz 18. Vocês vão começar a perceber o quanto é maravilhoso, tanto na balança quanto nas roupas. Se fizer bioimpedância, vai dar diferença. Então, assim, são estratégias
que a gente fala que para não entrar num platô, você tem que desequilibrar seu corpo sempre, tá? E lembrando que não é dieta, é um estilo de vida. Quanto tempo, Maria Amélia, eu tenho que ficar no jejum? O resto da vida. É um estilo de vida que você adotou. Quanto tempo que eu faço low carb? Desde 2014, que foi quando começou low carb. Eu fui uma das primeiras aqui na minha cidade a falar de low carb. Foi muito visto na época como moda. Hoje já é consenso, né, para tratamento para diabetes, resistência insulínica. Lembrando que existem vários tipos de low carb. Eu sempre friso isso. Refrigerante zero do café da manhã ao jantar é low carb, mas não é saudável. Né? Bacon do café da manhã ao jantar é low carb, mas não é saudável. Seus exames não vão ficar legais. Mas a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter consciência. O porquê eu estou fazendo low carb. Não é por moda. Eu não quero ter minha insulina alta, eu não quero ter obesidade central, gordura, né, inflamação. Então, assim, o jejum. Por que eu estou fazendo o jejum? Para evitar um Alzheimer, que meu avô teve o Alzheimer, ficou 10 anos da vida dele inconsciente, né? Então, eu tenho que evoluir para um processo de autofagia, então são jejuns mais prolongados. Vou fazer jejum prolongado todos os dias da semana? Não. Né? Então, assim, o que é aquela pessoa que está lá naquela situação de escassez? Vamos pensar um morador de rua? Ele está ali num jejum prolongado em que ele não faz intermitência. Então, o jejum intermitente, o próprio nome já diz, você entende a fisiologia e você escolhe a estratégia dependendo do seu objetivo. Se eu quero autofagia para, de vez em quando, limpar, detoxificar as minhas proteínas beta-amiloides que se instalam no cérebro, eu quero ter uma segunda via de alimentação para o meu cérebro, através de corpos cetônicos, para evitar um Alzheimer, eu tenho que fazer um jejum prolongado de tempo em tempo. Quanto? O quanto que eu conseguir, o quanto que meu corpo me sinalizar. Mas para isso eu tive que fazer uma adaptação, porque meu objetivo é esse. Se eu quero emagrecer, eu tenho 30 quilos para perder, talvez eu tenha que fazer jejuns aí, né? Até conseguir meu objetivo. Essa semana eu faço 3 de 16, como normal 3 vezes na semana, né? 4 vezes na semana. Depois eu vou aumentando 18 horas. Eu vou conseguir 24 horas hoje e amanhã eu faço 12. Então, assim, depende da sua estratégia e o nutricionista pode te ajudar com essa estratégia. Gente, eu falei que o tema era extenso, né? Eu acho que eu consegui passar tudo. Eu quero dar uma olhada aqui porque faltam 4 minutos. Eu não sei quanto tempo que o Instagram tá liberando. Tem muita pergunta. Efigênia, Bosco Guerra, Bosquinho. Efigênia fez muita pergunta. Petrucci, que me pediu essa live. Elaine. Olha só, gente, falta 2 minutos. Eu tenho que salvar a live. O que eu vou fazer? Amanhã não tem como eu responder. Mas na quinta-feira eu vou fazer uma live de manhã, respondendo a dúvida de todo mundo, porque as dúvidas estão no meu WhatsApp, tá? Então podem ficar tranquilos, vocês vão lá pro meu Instagram, @AmeliaDrummondNutricionista. Essa live também vocês podem encaminhar para as pessoas que vocês sabem aí que estão com problema de peso, resistência insulínica, o médico diagnosticou aí com, precisando aí de fazer um detox, a gente chama até de jejum detoxificante. Eu vou responder todo mundo com muito carinho, tá bom? É só porque eu queria passar bastante o conteúdo de uma forma mais... para vocês empolgarem aí com jejum, para não saber que é balela e nem que é coisa de moda. Adotar como um estilo de vida, tá bom? Então, quinta-feira eu vou responder isso de manhã e vou deixar a live salva. Um beijo, fiquem com Deus e obrigada por vocês estarem aqui. Tchau!